Sejam todos bem-vindos. Esperar só para as pessoas irem entrando. É uma honra ter vocês aqui hoje. Meu nome é Thalita, eu faço parte do time da OneSuite Home. E é muito bom participar de um evento como esse, ter o Michel aqui, uma pessoa que eu já conheço de algum tempo. Além disso, hoje eu queria estar contando para vocês uma super novidade, que é o nosso app, que a gente está lançando em breve. Agora, a OneSuite Home, quem não conhece a OneSuite Home, a gente é uma empresa de housing especializada em ajudar pessoas a chegarem aqui no Canadá com a tranquilidade do lar alugado. A gente vai estar lançando um app em breve, e nesse app a gente vai ter várias novidades aí por vir, mas nesse app você vai conseguir ter toda a sua jornada do cliente com a gente, dentro de um lugar só, tudo condensado, tudo que for melhor para vocês, for mais fácil para sua família chegar aqui no Canadá. Hoje a gente está aqui com o Michel, eu queria dar uma breve apresentação dele para vocês. Ele é um internacional, renomado professor de inglês, reconhecido por sua expertise nas provas do CELPIP. Sua paixão pela ensino e dedicação se tornaram referência, não só nas provas do CELPIP, óbvio, mas em tudo que ele faz. Seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua. Vai ser um prazer ter você aqui hoje, compartilhar todos esses conhecimentos de uma prova que é tão importante para as pessoas que já moram aqui no Canadá, que ainda não são pior, e as pessoas que estão vindo para o Canadá. Seja bem-vindo. Obrigado, Thalita. Valeu. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite aí, pessoal da OneSuite Home. E bora. Primeiro de tudo, galera, primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu tô tendo alguma aula assim, onde talvez eu não conheça todo mundo que tá tendo aula, não são meus alunos, a primeira coisa que eu gosto de perguntar nos comentários, se vocês puderem me ajudar, interagirem bastante aí, quem aí, dos que estão ao vivo comigo aqui hoje, já conhecem um pouco do CELPIP, fala sim ou não, se você já tem um básico conhecimento sobre a prova, ou não, se você não tem conhecimento básico sobre a prova. Pode colocar também se você já fez a prova antes ou não. Como é que é o seu conhecimento básico? Dependendo disso, eu consigo mais ou menos direcionar a aula para algo que seja mais importante para você e mais específico. Como eu disse para Thalita, quando ela me convidou, eu falei, vou dar uma aula bem completa para as pessoas que estiverem aqui, para que vocês possam aproveitar ao máximo. Essa aula aqui é para vocês, né? É específico para os clientes e amigos da OneSuite Home. Então me coloquem nos comentários, por favor, pessoal, enquanto eu vou compartilhando a tela aqui, me digam de uma forma geral se vocês já fizeram a prova, já conhecem essa prova, ou como é que é o conhecimento de vocês, é muito básico, é muito zero. Sobre a prova, não estou falando do conhecimento de inglês, conhecimento da prova. Simone disse, boa noite, não conhece? Perfeito. O que mais? Todo mundo vai interagindo aqui, tá? Vamos lá. Diego, eu sei que o IELTS aceita e muitos comparam a sua dificuldade com o IELTS, muito bom. Carolina, já ouvi falar, mas nunca fiz a prova, muito bom. Beleza. Todo mundo aí, vão compartilhando, que isso vai me ajudando a medir o nível da aula que eu faço para vocês, tá? Então, como eu acho que muitos de vocês só conhecem e mais ou menos estão um pouco conhecidos, mas não estão aprofundados com o CELP, até porque acredito que muitos de vocês possam estar no Brasil, e a prova do CELP começou a ser aceita no Brasil faz muito pouco tempo, né? Até então a gente fazia somente o IELTS. Exatamente por esse motivo, eu acho que eu vou falar de uma forma geral sobre esses pontos que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro de tudo, eu vou dar uma visão geral da prova, como ela funciona. Eu posso trazer já diferenças dessas provas com relação ao IELTS, para quem já conhece. Eu posso trazer um pouco disso também. Eu vou falar sobre 3 coisas que pedem alunos de ter o seu score rápido, né? Então, depois de mais de 7 anos dando aulas de provas de proficiência, eu dei aulas de CELPIP, eu dei aula de IELTS, eu já passei por mais de 3 mil alunos, ajudando eles a serem aprovados. Então, eu consegui notar, existem algumas coisas que ajudam, algumas coisas que impedem. Então, eu vou trazer essas 3 coisas que eu acho que impede todo aluno de ter um score rápido, tá? Isso aqui trava todos vocês. E vou trazer 3 coisas que geram resultados rápidos. E aí, depois a gente vai aprofundar um pouco na técnica CSF, que é uma técnica desenvolvida por mim, que eu vou abrir as cortinas, são coisas que eu ensino para meus alunos dentro dos nossos cursos, eu vou trazer para vocês aqui direitinho. E eu vou tentar trazer um exemplo prático da prova também, se a gente der tempo. Eu quero conseguir fazer essa apresentação não num tempo muito extenso, eu quero preservar o tempo de todo mundo, e ao mesmo tempo eu quero conseguir responder perguntas. Eu acho que é muito útil a gente responder perguntas de vocês hoje, porque eu acho que vai ajudar bastante, né? Então, por exemplo, o Leonardo colocou aqui, queria saber que o meu nível eu consigo ser aprovado com uma nota avançada, Leonardo. Então,
Excelente pergunta. Se você puder, fica aqui comigo até o final. Guarda suas perguntas para depois, que eu quero responder várias perguntas de vocês para que vocês tenham o melhor aprendizado possível. Beleza? Antes de eu começar, uma coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas aulas ao vivo é que todo mundo comente aí, pronto, ready, estou pronto, vamos lá. Todo mundo coloca aí nos comentários que vocês estão prontos, que vocês querem ver essa aula junto comigo. Porque a pior coisa que eu gosto de, a pior coisa que tem é quando eu dou uma aula e tá todo mundo meio que disperso, não tá prestando atenção. Então coloca um ready aí nos comentários, coloca um pronto, boa, Guilherme. Coloca todo mundo aí, todo mundo que tá vendo comigo aqui ao vivo, pra gente levar isso aqui a sério e eu poder passar para vocês esse conhecimento que eu sei que vai valer ouro, né, para vocês, mas eu quero que todo mundo esteja bem alinhado. Beleza, então vamos começar aqui, todo mundo já colocando os prontos nos comentários, e eu acredito que a grande maioria de vocês está pensando em residência permanente, né? Se você está pensando em alguma outra coisa que não seja residência permanente, existem outros pontos de aplicação do CELP. Você pode fazer o CELP para validação de diplomas no exterior, no Canadá, né? Você pode fazer o CELP para... Hoje eu tenho muitos alunos que são fisioterapeutas, alunos que são médicos, doutores, porque precisam disso para validação. Mas eu acredito que para a maioria de vocês, a gente pensa em ex-present, a gente pensa em residência permanente, né? Então, a primeira coisa, galera, e me digam se vocês estão vendo bem minha tela aí, porque na minha tela eu não sei se fica perfeito, mas eu acho que tá bom. A primeira coisa, eu acho que é importante uma visão geral da prova. Como é que é essa prova? O que você vai ter? Qual é o tipo de visualização que você vai ter quando você fizer essa prova? E vamos falar rapidinho sobre quais são as diferenças que você tem relativo a IELTS, relativo ao CELP. Primeira coisa, galera, a prova do CELP, ela é 100% do computador. Ou seja, no IELTS, você ainda tem a opção de fazer papel. Tá? Não sei como é que são as opções de vocês, o que vocês gostam de fazer ou não. Porém, ao longo de muitos anos e dando aula para muitos alunos, eu noto que o computador tem milhares de benefícios. Inclusive, quem vai fazer IELTS, eu sempre falo, cara, faz a versão do computador, porque você digita, a tendência é que você digite mais rápido. Se você é uma pessoa que digita devagar, você acaba não tendo que digitar tanto, na verdade, porque é só na parte de writing onde você digita mais e você tem tempo suficiente. E é mais fácil de selecionar uma resposta, selecionar uma pergunta com o mouse, com o teclado. Eu recomendo sempre. O CELP, ele é uma prova que não tem opção. Você não pode fazer no papel. Você vai fazer sempre no computador, né? É uma prova, sim, que pode ser feita do Brasil, Leonardo. Exatamente esse é um dos motivos pelos quais hoje a procura por cursos de CELP, principalmente para mim, por alunos brasileiros, está imensa, né? Porque é uma prova que hoje pode ser feita do Brasil. Hoje em dia, o único lugar de prova do CELP é no Rio de Janeiro, né? Mas eles com certeza vão expandir muito mais, porque tem um público gigantesco brasileiro, né? E você pode fazer essa prova do Brasil e pode sair do Brasil com a sua residência permanente, que é um grande sonho. Eu não consegui fazer isso, eu vim para o Canadá e tirei minha residência permanente aqui. Mas o grande sonho, uma grande possibilidade hoje com o CELP lá no Brasil é você tirar uma nota máxima, que no IELTS é super complicado, já no CELP é mais possível. A gente vai falar sobre isso. Então, visão geral da prova. Ela é feita sempre no computador. Você tem lá os 4 componentes da prova, né? E a grande diferença, na minha opinião, ela reside em 2 ou 3 grandes pontos, tá? O ponto número 1 de grande diferença entre CELP e IELTS. No CELP, todas as questões de reading e listening, né? Leitura e ouvido, listening, né? Elas são de múltipla escolha, tá? Quem já fez o IELTS sabe a diferença. Porque no IELTS, tanto no reading quanto no listening, você tem questões que não são só de múltipla escolha. Você tem questões que você é obrigado a escrever. Quem já fez aí pode se lembrar disso. Quando você tem uma questão onde você é obrigado a escrever, a digitar, no caso do computador, você tem ali a necessidade de escrever a palavra correta. Então, no IELTS, é muito comum um aluno achar a resposta, por algum motivo, seja falta de atenção, seja o conhecimento dele de inglês, ele errar a questão de reading ou listening, porque ele soube a resposta, mas ele cometeu um erro de escrita. Ou ele soube a resposta e às vezes ele cometeu um erro de hífen. Você errar uma hífen, erra a resposta. Né? Então, eu acho que isso já mata e já torna o CELP uma grande vantagem. Tá? Outro ponto, ainda no reading e listening, é que os tipos de pergunta no IELTS são variados. Quem já fez deve saber. Você tem resposta a diagrama, você tem que organizar as informações, você tem que procurar informações em texto, você tem que selecionar mais de uma alternativa correta numa mesma questão, né? Já no CELP, todas as questões são múltiplas escolhas, todas elas
com uma pequena exceção da parte 13, mas no geral, você tem 4 opções, A, B, C ou D. Parte 3 tem A, B, C, D, E, ok? Então é uma diferença ali de uma letra a mais. Então, assim, se você fosse hoje fazer o IELTS com um inglês muito ruim, e você fosse hoje fazer o CELPIP com um inglês muito ruim, você ia tirar uma nota melhor no CELPIP por chance, porque é uma prova mais fácil de tirar uma nota maior. Então esse é o ponto inicial. A linha de base é, o CELPIP ele é mais simples. E eu não falo isso porque hoje eu ensino primordialmente CELPIP. Eu ensino IELTS também. Eu tenho alunos que vêm para mim e pedem IELTS e eu, às vezes, dou aula de IELTS. Mas quando o aluno me pede IELTS, eu geralmente pergunto, para que você quer fazer IELTS? Eu quero para residência permanente. Então eu falo, esquece então. Porque vai demorar mais se tirar uma nota boa, vamos para o CELPIP. Então, eu não tenho nenhum... As pessoas às vezes acham que eu tenho parceria com o CELPIP. Muito pelo contrário. Eu brinco que o CELPIP é o meu grande inimigo, porque eu só existo porque eles são uma prova que requer técnica. Se eles não requisessem técnica, às vezes eu nem precisaria existir, mas eu tenho que existir porque tem pessoas com inglês avançado que não tiram a nota que precisa, porque é uma prova que requer técnica. É uma prova mais fácil que IELTS? É, mas ela requer técnica. Né? Então, as pessoas às vezes acham que eu tenho alguma... Nossa, eu quero que você faça o CELPIP. Não, eu só quero que você consiga o seu score mais rápido. É só isso que eu quero, porque é assim que eu construo toda a minha metodologia. É baseada em velocidade. Né? Então, visão geral da prova. Listening e reading relativamente mais simples que o IELTS. O speaking eu não vou dizer que é mais simples ou mais fácil. É uma prova de speaking. A diferença é qual? No IELTS, vocês podem me colocar nos comentários o que vocês preferem. No IELTS, você faz a prova com um examinador na sua frente, obrigatoriamente, tá? O que isso causa? Às vezes você faz a prova de speaking num dia e a prova do resto do IELTS no outro. Você faz um pedaço num dia e um pedaço no outro. Tem dias, tem provas, tem lugares que você faz no mesmo dia, isso é bacana. Você termina a sua prova completa, faz o speaking, ou às vezes é ao contrário. Você faz o speaking primeiro e depois faz o restante da prova. Isso no IELTS. Me digam aí nos comentários o que vocês preferem. No CELPIP, o que é mais, que na minha opinião é melhor? Você faz a prova em frente a um computador, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da prova de speaking aqui, para vocês terem uma ideia. Você faz a prova na frente do computador. Então, em nenhum momento você fala com uma pessoa de verdade, você fala com um computador. Aí, eu já tive muito aluno me dizendo assim, Mike, mas eu prefiro falar com uma pessoa de verdade, eu penso melhor. Mas, cara, pensa comigo. No examinador, ele vai perguntar uma coisa para você, quanto tempo entre a pergunta que é feita para você e você dar a resposta você tem para pensar? Uns 2 segundos, né? O cara perguntou, what do you think about the environmental changes in your country? Tá? Uma pergunta de Task 3 do Speaking do IELTS. O que você acha das mudanças ambientais do seu país? Eu tive essa pergunta uma vez, eu fiz o IELTS um tempo atrás, foi uma pergunta exatamente nesse estilo. E eu tenho que imediatamente responder, well, that's a great question, não sei o quê. Tem um monte de técnica para IELTS também. E no CELPIP, você tem lá uma pergunta escrita, eu vou mostrar para vocês aqui em breve, uma pergunta escrita, um timer de 30 a 60 segundos para você pensar na sua resposta. Quando esse timer termina, você pode então começar a falar. Poxa, não é muito melhor você poder pensar durante 30 segundos para a resposta de speaking que você vai dar? E não só isso, não é muito melhor você poder dedicar toda a sua preparação para a prova em saber todos os estilos de pergunta que eles te darão no speaking para que você chegue com uma resposta pré-pronta? É basicamente isso que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Então vamos lá. Visão geral da prova é isso. E aí, por último, o writing. Qual é a diferença entre os dois do writing? Eles são muito parecidos em pedidos. O writing do IELTS é um writing onde você tem que escrever uma carta no primeira tarefa, são 2 tarefas de writing. Na segunda tarefa, você tem que escrever um texto mais, entre aspas, acadêmico, onde você tem que, seja dar uma opinião, seja argumentar algo, e tem vários... O IELTS tem diferentes estilos de redações, que é outro problema, porque você tem que saber qual o estilo de redação que você vai utilizar naquela prova. Já o CELPIP, ele tem somente um estilo de redação. Então, o Writing Task 1 do CELPIP, ele é também uma carta, né, muito mais comum um e-mail. Você tem que saber escrever um e-mail, super tranquilo. Claro que tem as suas estruturas, tem as técnicas que o examinador quer ver, mas é muito simples. E temos a Writing Task 2 do CELPIP, onde você tem que escrever uma redação, entre aspas, de opinião. Também existe uma metodologia que o examinador quer que você siga, mas ela é também incomparável à do IELTS. Até quem já fez o IELTS pode me dizer aí nos comentários. A tendência é que o seu speaking no IELTS tenha uma nota maior do que o writing, é o mais comum, e o seu writing tenha ficado um pouco abaixo da média geral, é o mais comum. Não sei se é o que aconteceu com vocês que estão aqui, mas se eu falo para uma sala de 100 alunos, né? Muitas vezes eu estou dando aula para 60, 70, 80, 100 alunos ao mesmo tempo.
E aí eu pergunto, e aí como é que foram as notas de IELTS? É sempre o que vai dar de pior de nota é reading e writing no IELTS, porque o reading é muito complexo, com muitos tipos de questões, e o writing, ele tem um rigor excessivo na correção, tá? Então essas são as principais diferenças ali, caso vocês tenham mais dúvidas, a gente joga elas em breve. Então, galera, o que são 3 coisas que pedem alunos de ter score rápido? Por que o IELTS é tão difícil? E é um sofrimento sem fim, como diz a Rita aqui nos comentários. Surgiu a prova do CELPIP, feita por uma empresa canadense, hoje vendida para uma empresa americana, mas feita por uma empresa canadense, com o objetivo de imigração. Isso é muito importante entender a história do CELPIP. Como foi feito por uma empresa canadense com o objetivo de imigração canadense, existia uma certa leniência em como você ir bem na prova. Então, existe ainda uma certa ajuda para o aluno ir bem. O que isso causa? Causa nas pessoas uma impressão um pouco errada, que é assim, eu vejo todo mundo falando que o CELP é muito fácil, eu vou fazer a prova de uma vez só e vou tirar o meu score. Né? E esse é o primeiro problema. Né? Você subestimar a sua prova. Tá? É uma prova relativamente mais fácil que o IELTS? Com certeza. Eu até fiz um vídeo sobre isso hoje, já até apaguei aqui, mas eu ia mostrar para vocês. Eu fiz um vídeo sobre isso hoje, mostrando as diferenças das provas. Mas apesar de ser mais fácil, o problema e se eu achar que é fácil demais, gera problema. Eu recebi uma mensagem esses tempos hoje em dia, pessoal, para quem não me conhece, até deixa eu perguntar isso para vocês nos comentários. Quem aqui já me conhece e quem aqui não me conhecia ainda? Pode colocar sim ou não aí. Eu tô vendo os comentários de vocês. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma professora iraniana, professora de inglês no Irã, tá? Professora iraniana. Ela me mandou mensagem porque ela queria se tornar minha aluna na nossa preparatória de CELPIP. E ela me falou assim, Mike, eu não tirei, acho que ela tinha tirado 7 no speaking. É um negócio assim. Não lembro mais a mensagem, mas foi 7 ou 8 no speaking. E pronto, então para quem não me conhece, pessoal, eu sou professor não só de brasileiros, tá? Hoje a minha empresa aqui de proficiência do CELPIP, nós temos alunos do mundo inteiro. Os brasileiros não compõem a nossa maior parte de alunos, só para vocês entenderem. Por isso que eu vou trazer exemplos de Índia, Irã, Peru, Chile, porque eu tenho muitos alunos de muitas nacionalidades. Mas então essa aluna do Irã, ela mandou essa mensagem e ela falou, eu não consegui tirar nem 7. E eu falei, bom, tudo bem. Ela falou, mas eu sou professora de inglês. Então, uma pessoa que é professora de inglês no Irã, claro que o inglês dela é diferente. O iraniano, ele fala um idioma chamado Persian, né? Que eu não sei a tradução. Eu não sei em português, mas Persian. Ele fala esse idioma, então ele tem um ritmo muito diferente, ele tem fonemas diferentes. Por mais proficiente o cara seja, ele nunca vai ter aquele inglês que nós brasileiros temos uma vantagem muito grande, nossos fonemas são muito amplos, nós conseguimos falar inglês muito bem. Então, por mais que essa pessoa fosse uma professora de inglês proficiente, com certificado, talvez ela tivesse mais certificados do que eu, né? Ela não conseguiu tirar mais que 7 no speaking. Por quê? Porque faltou esse conhecimento, ela subestimou a prova. Né? E isso é uma coisa que acontece todos os dias, tá? Todos os dias eu recebo mensagem nesse estilo. É uma prova mais fácil que IELTS? Mas não é para você subestimar a prova. Ponto 2, não se preparar o tempo necessário. Né? Alguém me perguntou sobre ser o nível B2. A gente pode falar sobre isso, sobre tempo de preparo para a prova. Né? Mas não esperem se preparar em 1 semana, 2 semanas. Eu geralmente recomendo 4 semanas de forma mínima. Tá? Então, do problema número 1, que é subestimar a prova, surge o problema número 2, que é não se preparar o tempo necessário. Tá? Vocês têm que se planejar. E para quem está no Brasil e já está pensando em Express Entry, vocês têm que pensar num longo prazo. Não pensem assim, vou fazer meu perfil amanhã. Poxa, vamos pensar em 4, 6, 8, 12 semanas. Né? Então esse é o segundo ponto. O problema número 1 é você subestimar. O problema número 1 leva ao problema número 2, que é não tiver o tempo necessário. E isso leva ao problema número 3, que é confiar em conteúdos rasos. O que eu vou dar para vocês hoje não é nada raso. Não tem aula de YouTube sobre isso, não tem aula de Instagram sobre isso, são coisas que eu realmente passo para meus alunos, eu vou passar para vocês aqui. É o tipo de coisa, claro que eu não consigo passar pela prova inteira hoje, mas é o tipo de coisa que não vai se encontrar num conteúdo muito raso, porque conteúdos rasos são para chamar atenção, eles não têm objetivo de ensino de verdade. Então tomem muito cuidado com videozinhos de YouTube, não que sejam ruins, é bom, é uma boa forma de você se introduzir ao conteúdo, mas não é a forma de você fazer uma preparação para uma prova que vai mudar a sua vida. Concordam comigo que o CELP pode mudar a sua vida?
Você pode sair de nunca conseguir seu score do IELTS, ou seja, qual for o teste que você está fazendo, e não conseguir a sua tão sonhada residência permanente saindo do Brasil, versus conseguir a nota e sair do Brasil com a residência permanente. Vocês concordam comigo que isso muda a sua vida? Porque eu tenho alunos que saem do Brasil com a residência permanente. Quantos milhares de dólares não se economizam? Né? Vocês coloquem na ponta do lápis, porque é uma diferença de uma casa, tá? Então, cuidado com isso, né? Não fiquem com conteúdos rasos. Hoje, o que eu vou dar para vocês é profundo, mas também não é tão profundo assim, porque a gente não tem tempo. Então, comecem a pensar, vamos estudar com mais profundidade. Não precisa ser comigo, mas com alguém. Estudem com uma profundidade boa, tá? E aí, vamos lá. Uma vez que o aluno não comete esses 3 erros, vamos falar de 3 coisas que o aluno tem que fazer para ele ir bem. Primeira coisa que o aluno tem que fazer para ele conseguir um score alto e rápido. Praticar em um ambiente controlado. Tá? Quem aí, coloca aí nos comentários, coloca sim ou não aí. Quem aí, levanta a mão, não precisa levantar de verdade, só coloca sim ou não nos comentários. Se sente nervoso fazendo prova. Coloca sim ou não. Você se sente nervoso fazendo prova, você não se sente nervoso fazendo prova. Me coloca aí nos comentários, sim ou não. Você se sente ou não nervoso fazendo uma prova de proficiência como o CELP, como o IELTS? Ó, Leonardo, sim, muito. Guilherme, sim. Carolina, sempre. Perfeito. É meu pior inimigo a prova, Simone? Perfeito. Tá? E é totalmente comum a gente se sentir nervoso. Pessoal, eu quando vim para cá, eu estou em Alberta, Calgary. Não sei se alguém aí quer vir para cá. É bem legal, eu gosto muito daqui. Quando eu vim para cá, eu tive que fazer minha prova de direção. Né? Eu estava com a carteira que a gente chama de G1, para quem está de Ontário sabe. A G1 é aquela carteira inicial, tem que fazer a prova de direção. Eu vim para cá, fui fazer minha prova de direção, rodei a primeira. Aí já fiquei nervoso, minha mulher fez, passou de primeira, né? Pronto, já começou a zoeira em casa. Aí fui para segunda tentativa, rodei de novo. Aí eu já assim, caraca, por que eu tô rodando essa prova? Porque eu tô nervoso. Então, ficar nervoso numa prova te faz não tirar a nota da prova. Né? Foi o que me fez. Aí passei na terceira vez. Na terceira vez eu já pensei assim, cara, se eu não passar agora, que se ferre. E passei. Então, olha que legal essa sensação. Eu fiquei tranquilo e passei. É a mesma coisa na hora do CELP. Então, o que a gente faz? A gente tem que praticar a prova em ambiente controlado, tá? Ansiedade, isso está comprovado pela ciência, galera. Inclusive, neurocientistas comprovam muito isso, que a ansiedade ela é contrária ao ensino. Então, por exemplo, você pode pesquisar alguns estudos de famílias, onde eles pegam famílias disfuncionais, famílias completamente estáveis. Né? Uma família disfuncional, uma família onde tem muito grito, muita gritaria, muito barulho, uma família onde pai e mãe brigam constantemente. É comum que essa criança tenha um resultado pior na escola ao longo dos anos, e muitas vezes, pais separados, brigou muito, não sei o quê, a criança não foi dada atenção, elas vão para caminhos ruins na vida, né? Super comum, isso vocês podem pesquisar, pesquisas nesse sentido. De outro lado, famílias extremamente funcionais, onde há uma calma, há baixa ansiedade, os pais não exageram, né, em cobrança dos filhos, os filhos tendem a ter uma maior facilidade educacional, né, e acadêmica. E isso é a mesma coisa para você hoje. Você, não estou dizendo que a sua família vai interferir nesse momento, mas eu digo assim, se você se colocar muita ansiedade, muita nervosismo em cima de você na hora de fazer a prova, você vai sofrer. Você vai sofrer. Então, o que a gente faz? A gente tenta evitar essa ansiedade de teste. Como é que eu evito uma ansiedade de teste? Eu evito ele fazendo a prova em um ambiente controlado muitas vezes. Né? Todos os meus alunos são obrigados a fazerem 20 simulados antes de irem fazer a prova. Por que vocês acham que eu tenho a maior taxa de aprovação do CELP no Canadá inteiro? E eu tenho. Esse número não é zoeiro. Hoje eu sou o maior provedor de ensino para a CELP do Canadá, fora, claro, a própria CELP. Né? Por que a nossa taxa de aprovação é tão alta? E temos alunos com 10, 11, 12, nota máxima. Eu tenho aluno com nota máxima, 12, 12, 12, 12. Por quê? Porque a gente obriga o aluno a fazer muito teste. É obrigado, não pode não fazer. Porque daí eu evito que ele fique nervoso, porque ele fez o teste tantas vezes que ele chega na hora da prova e fica tranquilo. Agora, qual é o problema? Você subestimar a prova e achar que é só fazer um monte de teste. Não é, porque se você ficar fazendo um monte de teste sem a técnica certa, você não vai muito longe. Então, além disso, a gente tem que não estudar todo o idioma. Ou seja, é impossível você falar assim, vou memorizar aqui 50 phrasal verbs para usar. Não é isso. E digo mais, a prova não quer que você faça isso. Porque se você começar a memorizar estruturas de phrasal verbs, se você não sabe o que é phrasal verbs, mas se você memorizar uma expressão, você fala, não, vou ter que usar essa expressão aqui porque é uma expressão avançada e vou tirar 10. Não vai. Porque o examinador vai se dar conta que você memorizou uma coisa que não era necessária. Né? E não só isso, você suou
na prova como uma pessoa que memorizou. Ele tira a sua nota. Então, é muito comum. Eu tenho aluno, principalmente alunos indianos, alunos da Índia. São hoje um número gigantesco de alunos que eu tenho. Eles têm essa tendência a querer usar um vocabulário mais avançado do que o necessário. A primeira coisa que eu falo, quando eu pego alunos indianos e a gente está tendo a gente tem sessões de feedback, de writing e speaking, eu falo a primeira coisa assim, cara, diminui. Baixa isso aí. Vamos deixar mais normal, tá? E eu já vou explicar para vocês qual é a importância disso. Então, não estudar todo o idioma, porque é impossível. Você vai estudar apenas o que vai cair de fato na prova. E hoje eu vou trazer um pouco disso para vocês. Eu espero trazer o máximo possível. Mas é claro que no nosso tempo limitado não dá para trazer tudo. E aí entra o ponto, que é o que eu quero trazer para vocês, principalmente, que é a técnica CSF. A técnica que, ao longo dos últimos 7 anos dando aulas de CELPEP, eu desenvolvi de fato. Porque o que eu fiz, né? Eu comecei dando aulas de IELTS há muito tempo atrás. E chegou um aluno meu, ou era uma aluna, eu não lembro mais se era aluno ou aluna. Mas enfim, me mandou uma mensagem e falou, Mike, mas eu quero fazer o CELPEP. Eu falei, poxa, que engraçado. Primeira pessoa que me pede fazer isso muitos anos atrás. E eu falei, beleza, eu posso te ensinar, eu acho que eu consigo. Estou ensinando o IELTS há tanto tempo, já tenho muitos alunos com nota boa no IELTS, vamos embora. E aí eu fui e comecei a estudar materiais do CELPEP. Naquela época não tinha material online, nada, tipo, era um livro físico. Fui estudando o livro físico deles, eles tinham um manual físico. E estudei aquele manual e pensei, caraca, interessante, o padrão dessa prova é muito maior do que o padrão do IELTS. Ela é muito mais padronizada, né? E aí, o que eu criei a partir dali? Eu pensei, como é que eu posso destrinchar essa prova em 3 coisas que vão realmente ajudar o aluno a tirar um resultado mais rápido? E aí que eu destrinchei nessa técnica que já faz alguns anos que eu chamo ela de CSF, porque de fato ela é uma técnica que vai te ajudar a entender a prova mais rápido, tá? O que é isso? Vamos lá. Todo mundo entendendo aqui? Tudo tranquilo? Tá fazendo sentido? Então, o que é CSF? Contexto, skill e habilidade. Contexto, skill e fórmula. Tá? Context, skill and formula, que eu chamo em inglês. Mas contexto, skill, que é a sua habilidade, e fórmula. Tá? Por que eu destrinchei dessa forma? O CELPEP é uma prova extremamente padronizada. Significa que a tarefa 1, vamos dizer aqui, ó, vou desenhar aqui para vocês. A tarefa 1 de speaking, ela vai ser exatamente igual em todas as provas disponíveis do CELPEP, com uma única diferença, o contexto que ele pede. Mas a habilidade pedida na tarefa 1 é a mesma. A mesma. Tá? Então, a habilidade da tarefa 1 do speaking é a mesma. O que significa que a 2 é a mesma, a 3 é a mesma, a 4 é a mesma. São 8 tarefas no speaking, tá, galera? E as 8 tarefas são tão padronizadas que eu posso abrir uma prova agora, sem nem ler a prova, eu sei o que eu tenho que fazer naquela questão para que eu tire uma nota alta. Não é assim no IELTS, porque o IELTS, por mais que as perguntas tenham o seu estilo parecido, o examinador ele pode brincar com as perguntas, principalmente na tarefa 3. Quem já fez o IELTS sabe, na parte 3 do IELTS, o examinador tem total liberdade para perguntar o que ele quiser para você. Na parte 1 ele se mantém num script. Na parte 3 ele pergunta de acordo com a sua resposta. Então, é muito diferente, porque como o CELPEP é uma prova entregue no computador, se você destrinchar e pensar, poxa, eu consigo saber qual habilidade eu tenho que demonstrar para o meu examinador em cada questão, sem nunca nem abrir a prova. Você vai abrir a prova, mas digo, antes do momento da prova, antes de você chegar no dia lá, sentar naquela mesinha, tá todo mundo lá, todo mundo nervoso, você tá tranquilo. Porque você sabe que quando você abrir a questão de speaking, tem que dar um conselho. Quando abrir a questão 2 de speaking, tem que contar uma história no passado. Quando abrir a questão 3 de speaking, tem que descrever uma imagem. Quando abrir a 4 de speaking, tem que falar sobre o futuro. 5 do speaking, tem que comparar 2 coisas. 6 do speaking, tem que dar uma notícia ruim. 7 do speaking, tem que dar uma opinião. E a 8 do speaking, tem que descrever mais uma imagem. E você pode pensar, caraca, 8 tarefas é mais difícil, mas cada uma delas é em torno de 30 segundos, 60 segundos a 90 segundos. Muito diferente de uma prova de speaking, onde você fica falando sem parar de 13 a 14 minutos, que é o IELTS. Então, essa previsibilidade, que é a palavra-chave, previsibilidade, essa é a palavra-chave para o CELPEP. Ele é muito mais previsível que o IELTS, e por isso eu consigo saber, bom, na tarefa 1 eu tenho que dar um conselho. Beleza, quais são as estruturas de conselho que eu deveria usar? E aí entra no ponto 3, que é a nossa fórmula. Então, para recapitular, para você entender bem o que é CSF. Contexto é, o que eu geralmente ensino para os alunos a entenderem contexto como what, why e who. É o meu o que, o meu quem e o meu porquê. Tá?
eu olho para a questão, eu imediatamente tenho que reconhecer quem, por que, o quê. Quem, com quem estou falando, por quê e sobre o que estou falando. Né? Isso varia de questão para questão, mas, no geral, eu sei dizer, olhando para a questão, rapidamente. Então, se eu tenho lá 30 segundos para me preparar, eu consigo extrair o que, por quê, o quem, em 2 segundos, 3 segundos. Pronto. Agora eu tenho 28 segundos para pensar. Bom, já sei qual é a habilidade que eu tenho que trazer para aquela questão, e agora eu vou para a minha fórmula. Vou para a minha fórmula. Então, para mostrar para vocês, eu vou mostrar um exemplo prático, para que vocês consigam visualizar isso de verdade, tá? Isso é visível no speaking, é visível no writing, é visível no listening, é visível no reading. Em todas as partes da prova, a gente tem uma previsibilidade muito grande no CELPEP. No listening, eu não vou ter uma coisa para falar, mas eu vou ter uma fórmula para seguir, que é, no listening parte 1, quais são as perguntas que eles tendem a perguntar? E eu vou seguir essa fórmula. Né? E exatamente, eu tenho um aluno que saiu de 6 no CELPEP para 12, para 11. Por quê? Porque não é porque o listening do cara dobrou de qualidade em 30 dias. Não. Ele conseguiu aprender o que ouvir para chegar no resultado. Não estou dizendo que essas técnicas não existem no IELTS. Elas existem, mas elas são mais complexas. Por quê? Porque tem menos previsibilidade. Faz sentido? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo muito prático, para que não fique tão abstrato na cabeça de vocês. Vou abrir aqui a prova do CELPEP. O CELPEP tem uma versão gratuita no site deles. Eu recomendo que todo mundo que vá fazer essa prova, pelo menos passe uma vez pela versão gratuita. Eles não vão gravar a sua resposta, não vão te dar uma nota, mas você vai ter uma ideia de como é que é o speaking, o writing, reading e listening. Né? Se eu abrir aqui o teste e eu abrir o speaking, e me digam se está tudo certo na tela aí, vocês vão conseguir ver essa previsibilidade. Então, olha só, antes de eu abrir o speaking, eu vou dizer para vocês que é o seguinte, na tarefa 1 eu tenho que dar um conselho, vai existir uma pessoa para quem eu tenho que dar esse conselho, e vai existir, talvez, a necessidade de eu reconhecer se é uma pessoa masculina ou feminina. Isso vai cair na prova, independente da prova, do dia, do momento que você fizer. A tarefa 1 do speaking vai ser sempre igual. Então, se eu abrir aqui a tarefa 1 do speaking, vocês vão notar isso. Vou abrir aqui o speaking 1, vou clicar next, vou pular, tá, isso aqui. Ó, essa é a tarefa 1. Olha o nome da tarefa. Dando um conselho, sempre será isso. E ali nós temos, a friend is looking for a summer job. Então, um amigo está procurando por um trabalho de verão. Advise him about different ways he can find work for the summer. Diga a ele diferentes formas que ele consegue encontrar trabalho para o verão. Então, assim, toda a tarefa 1 vai ser assim. Só que vai mudar o quê? O contexto. Qual é o meu contexto aqui? Meu amigo trabalha para o verão. É este o meu contexto, o meu quem e o que ou porquê. Pode ser que o contexto seja assim, o seu amigo vai se mudar para outro país. Diga o que ele tem que fazer quando chega lá. Mudou meu contexto, mas continua sendo a minha mesma habilidade. E por que a minha mesma habilidade, eu consigo usar a mesma fórmula. Deixa eu mostrar para vocês o que uma pessoa que não está preparada para a prova faz. Ela lê isso, né? Ela pensa, um friend looking for a summer job. Então, friend procurando por um trabalho de verão. Diga diferentes formas de procurar trabalho para o verão. Aí ele pensa, passa todo esse tempo pensando, pensa, como é que eu vou começar essa resposta? Aí quando começa, não tem uma forma de começar, não tem uma forma de ter meio, não tem final. Quando eu terminar esse timer, eu vou dar uma ideia de como é que muitos de vocês fariam essa prova se vocês não tiverem a preparação correta. Então, chegou no 4, 3, 2, 1, a pessoa começa. Okay, my friend is going to look for a summer job. I think he should find work on LinkedIn because it's a very great website. And I think he also should look for a summer job in the newspaper because the newspaper... Ok, você vai dar o conselho. Se você tem um inglês médio ou básico, você vai conseguir dar um conselho. Você vai dar um bom, um ruim conselho, você vai conseguir dar. O que vai faltar para o examinador? Ele vai pensar, poxa, será que essa pessoa, ela tem a habilidade certa para eu dar para ela um 9, um 10, um 11 ou um 12, tá? Para quem não sabe, 12 é a nota máxima, tá? No IELTS é 9, no CELP é 12. É a mesma coisa, basicamente. Como é que eu dou para o examinador essa minha habilidade? E aí entra o ponto 3 do nosso CSF, que é todas as nossas pequenas fórmulas. Então, todo aluno meu aprende fórmula. Eu vou dar para vocês uma aqui, mas todos os meus alunos têm fórmula para a tarefa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem fórmula para a tarefa 1, 2, 3, 4, 5, 6 do listening, fórmula para a tarefa 1, 2, 3, 4 do reading e fórmula para a tarefa 1 e 2 do writing. Né? Para você, eu vou passar uma ou duas aqui, acho que uma, para fins de tempo, para vocês entenderem como eu construo bem uma fórmula. Tá? Então,
eu vou começar a minha tarefa 1. Se quem quiser roubar essa fórmula aqui, pode roubar. Fica à vontade aí. Eu vou dar para vocês uma mais genérica. Muitas vezes, para os meus alunos, eu dou uma mais específica. Podem usar essa fórmula. Eu começo o meu speaking na tarefa 1 com um hey name. O que é o name? É o nome da pessoa com quem você está falando. Né? E aí volta, já mostro para vocês, que é a pergunta, mas como é que eu sei o nome? Vou ensinar para vocês isso. Aí eu vou estabelecer o contexto. Lembra qual é a importância do contexto? Está na minha fórmula, está no meu CSF. Então, qual é o meu contexto? O meu contexto é que meu amigo está procurando um summer job. Então, eu começo a frase como dizendo algo assim, cara, eu sei que você está procurando um summer job. Então, I know you are. E aí aqui a gente pensa em contexto. Então, pode ser qualquer contexto, depende do contexto. Nesse caso aqui, era looking for a summer job. Tá? E aí, o que eu geralmente coloco? Eu coloco uma frasezinha geral para dizer, aqui vai umas ideias, né? Então, so, here are some tips to help you. Olha que legal. Até então, a única coisa que você teve que pensar foi só a frasezinha ali que diz o contexto. O resto tá pronto para você. Né? E aí a gente vai para o próximo passo que eu chamo de organização. O que é o mais comum nos alunos que fazem a prova do CELPEP? E do IELTS também. Qualquer aluno de proficiência de inglês não sabe organizar respostas. A cabeça de vocês é uma bagunça. Então, quando começa a dar a resposta, já começa a dar o conselho 1, já deu o conselho 2, o conselho 3 se meteu no meio do conselho 2, já fica uma confusão, que é super comum, a gente fala assim no dia a dia. Eu preciso organizar. Então eu vou para o primeiro de tudo. Então eu ensino todos os meus alunos a organizarem a sua estrutura de resposta. A gente começa isso sempre com o first of all, que é o primeiro de tudo. Você pode depois usar second, você pode usar also, independente do que você quiser usar. Mas eu recomendo que comece com o first of all para que você consiga gerar essa primeira organização para o examinador pensar, porra, esse cara aqui organizou bem. É muito bom para o examinador isso. Eu gravei um vídeo com a minha aluna Carol esses dias, ela tirou 12 em tudo. Ela comentou exatamente isso. Ela falou, poxa, Mike, quando eu estava fazendo o speaking, eu não consegui pensar em vocabulário muito avançado, eu estava nervosa. Mas, por ter organizado bem minha resposta, foi isso que eu acho que gerou a nota 12. E foi de fato. Né? E aí você pode usar um finally, depende do que você quer usar para terminar, eu recomendo várias coisas, né? Tem pequenas mudanças que a gente pode fazer aqui para aumentar ainda mais seu score, mas no geral você vai ter essa organização, e depois vai ser o que a gente chama de closing, que é uma frase genérica dizendo assim, poxa, então, I hope everything works out, let me know. Uma frase geral. Eu posso mexer nessa frase para deixar ela mais específica a questão, dependendo do contexto, mas no geral, I hope everything works out sempre vai ser uma frase que vai funcionar com contextos de conselho. Nunca não vai funcionar. Sempre vai funcionar. Entenderam a sacada? E por isso que a fórmula é tão poderosa. Só que, se você for na internet, você acha que tem umas fórmulas assim. Qual é o problema? O problema é que se você pegar uma fórmula assim pronta na internet, mas não souber atualizar e organizar contexto e habilidade, você vai falhar na fórmula. Você tem que saber contexto e habilidade. Muito bem, claro. Né? Então, vamos lá. Qual é o contexto desta questão aqui? Vamos voltar lá. Amigo procurando um summer job, eu tenho que dar jeito para ele encontrar esse trabalho de verão. Esse é o meu contexto. Qual é a minha habilidade? Eu preciso dar esse conselho. E aí entra um ponto que ninguém vai falar para vocês. Qual é, além da habilidade de dar o conselho, eu quero que vocês digam nos comentários, para quem tá ligado aí. Além da habilidade de dar o conselho, qual é a segunda habilidade mais importante na hora de fazer a prova do CELPEP? O que vocês acham? É vocabulário, gramática? O que vocês acham? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Quero saber de vocês. Além da habilidade aqui de dar o conselho, nessa questão número 1, qual vai ser a segunda habilidade mais importante nesta questão número 1, e que é uma habilidade que vai aparecer na questão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que vocês acham? Vai, chuta! Gramática, vocabulário, clareza, muito bom, Guilherme. É bom, mas não é isso. Mas vamos lá, vai indo. Estrutura, é bom, tem que ter estrutura, mas não é isso. Vai indo. O que mais? Ninguém nunca acerta quando eu pergunto, mas ninguém se dá conta que é a coisa mais importante na hora de fazer a prova. Além da habilidade principal, que aqui é dar um conselho, a segunda habilidade principal, que vai ser necessária. Falar corretamente? Claro, isso claro. Mas a habilidade que vai ser necessária aqui, eu vou colocar aqui no habilidades, tá, pessoal, para vocês saberem. É a habilidade de sermos realistic. Realísticos, realistas, eu não sei em português, mas realistic. O que é isso? É você dar uma resposta que não parece que você está falando com um ser genérico do computador. Se você falar assim, hey, John, I know you are looking for a summer job. So here are some
tips. First of all, I think finding a job on LinkedIn is the best option. Poxa, eu tô falando bem aqui, pessoal. Posso ter que eu forcei um pouco o sotaque e tal, mas eu tô falando, parece que eu tô falando com um computador mesmo. Isso diminui a minha nota, né? Eu tenho que a Carolina França colocou bem, eu tenho que ser natural, principalmente eu tenho que ser realistic. Então o que é isso? Aqui entra uma parada que eu ensino para todos os meus alunos, que é a connection. Tá? Eu ensino para os meus alunos, vou colocar aqui, conexão, para vocês não esquecerem. O que é a conexão? No meu primeiro conselho, aqui depois do first of all eu dou um conselho, tá? Óbvio, né? Vai entrar o meu primeiro conselho. Dentro do meu primeiro conselho, tem que ter o conselho e a explicação do porquê que esse conselho é bom. Eu não posso falar assim, entre no LinkedIn. Tá, mas o que mais? Então, entre no LinkedIn, porque o LinkedIn é um lugar onde há muitas vagas disponíveis, principalmente para summer jobs, que é o que você precisa. Legal. Fiz a explicação. O que faltou aqui? Conexão. O conexão é uma pequena frase que você vai fazer que vai aumentar a naturalidade e o nível de realisticness, o nível de quão realística vai ser essa resposta para os ouvidos daquele examinador. Então, em vez de você falar assim, procure por um summer job no LinkedIn, porque será muito bom para você. Tá, todo mundo consegue falar isso. Mas olha a diferença agora. Hey John, eu sei que você está procurando por um trabalho de verão, então aqui vão umas ideias para você. Primeiro de tudo, procure por um trabalho no LinkedIn, porque no LinkedIn há muitas oportunidades de trabalho de verão. Tá, até aqui tudo igual. Agora vamos para a conexão. Eu lembro que você sempre ia na piscina do clube tal, que fica lá no Lake Shore de Toronto. Você já pensou em perguntar lá se eles têm um trabalho disponível? Olha o poder disso aqui. Eu não troco o meu nível de vocabulário. Meu nível de vocabulário ele continua natural, ele continua o mesmo. Eu não preciso aumentar o meu nível de vocabulário. Eu só vou falar uma coisa que gera uma sensação de que eu estou falando com alguém que existe. Isso aqui muda o jogo. Então, eu vou fazer isso só na primeira, não preciso fazer isso em todas. Então, olha, vou falar para vocês agora a frase inteira até o primeiro conselho, tá? Hey, John, I know you're looking for a summer job, so here are some ideas to help you. Here are some tips to help you. So first of all, why don't you check LinkedIn out? We know that this is one of the best places for you to get a summer job. They're always hiring. By the way, I know that you're always at the summer spot that's called the Lakeshore Front, right there at the Lakeshore West, down at Etobicoke. And I'm not sure, they definitely have a LinkedIn page. Have you checked it out? Have you even tried go and talk to them? Perfeito. Então, para quem não entendeu, eu falei basicamente, tem esse lugar aqui no verão que você sempre ia, você já tentou falar com eles? Você já olhou a página do LinkedIn deles? Eu não troquei o meu nível de inglês. É o mesmo nível. Mas eu me tornei muito mais natural. E esta pessoa, pode ter certeza absoluta, ela vai tirar uma nota melhor no CELPEP, vai tirar mais do que 10, ou 11, ou 12, vai tirar 12, diferente da pessoa que fala uma coisa totalmente genérica, onde não há conexão. Depois eu vou para o meu segundo conselho, eu não preciso mais fazer a conexão, eu já fiz a primeira, eu vou para o meu segundo conselho, vou para o meu terceiro conselho, eu gosto de ter sempre 3, e eu vou para a minha finalização. So, I hope everything works out, eu espero que tudo funcione, let me know. Terminei a minha fórmula. Feito isso, finalizei. Aprendendo cada contexto, cada habilidade e cada fórmula para cada tarefa no speaking, é impossível você não tirar uma nota boa. Eu tenho alunos com inglês super baixo que tiram uma nota boa, porque tem isso bem estruturado na cabeça. Então, quando você não sabe isso, você demora para fazer, você fica nervoso, você não consegue pensar na resposta, você não tem criatividade. Quando você tem isso, você faz a prova rápido, você não fica nervoso, você consegue ter criatividade, porque você não precisa ser criativo, porque você já praticou 45 vezes antes de chegar no dia da prova. Outro ponto importante, só para finalizar aqui o CSF, é que para cada questão, aqui, por exemplo, a importância da questão é dar um conselho. Logo, eu tenho que saber dar um conselho. Então, eu tenho que usar expressões de conselho. Se em nenhum momento eu usar should, I recommend, I suggest, se eu não usar essas expressões, eu vou ir mal. Por isso que eu volto para, não estude o inglês inteiro, estude apenas o inglês que cai na prova. Então agora vocês sabem que na tarefa 1 do speaking cai a necessidade de dar um conselho. Então, saber 3 ou 4 estruturas de conselho. Tem que saber mais do que 4? Não. Porque só vou precisar de 3 ou 4. I suggest, I recommend, why don't you, and you should. Pronto. Tenho 4 expressões de conselho, não vou nem precisar usar as 4, vou usar só 3. Matei. Entendeu? Então essa é a grande sacada no speaking. E aí, claro, hoje a gente não tem como fazer isso, mas se você aprendesse cada uma delas
tarefa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, a fórmula para reading, que tem uma fórmula para a gente achar a resposta mais rápido. A fórmula para listening, que tem a fórmula da gente memorizar a questão sem se preocupar muito com os pequenos detalhes. E a fórmula para writing, que é a mesma coisa, uma estrutura de writing, onde tem introdução, corpo, fechamento, é só questão de encaixar as informações no lugar certo e você consegue tirar uma nota boa. Né? Então, este é o CSF. Né? E aí, claro, seria legal eu conseguir mostrar mais fórmulas aqui para vocês, mas a gente não tem tempo. Mas, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês é que, se você passar por toda a prova várias vezes, você construir fórmulas que levam em conta o contexto e a habilidade de cada questão, é impossível você não tirar uma nota dramaticamente, isso é um inglês, né? Dramatically higher, dramaticamente maior do que você tiraria no IELTS, porque o IELTS é muito menos previsível. A palavra-chave é previsibilidade. Você consegue prever a prova, né? Então, era isso aqui que eu queria passar para vocês. Então, a necessidade de você aprender a prever a prova. Beleza? Então, agora, nesses minutos finais, eu quero responder perguntas. Eu acho que é mais valioso aqui a gente falar de perguntas. Você pode mandar pergunta de listening, de reading, de writing, de speaking, o que você quiser, e eu consigo dar clareza para vocês onde tenha algumas dúvidas. Eu vou começar com a pergunta do Léo, que é sobre o nível de inglês. E depois eu quero que vocês já comecem eu vou abrir para perguntas aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Por mim, eu ficaria para sempre, porque eu adoro dar aula. Mas eu quero focar em dores, ou principalmente necessidades que vocês, clientes da Van, amigos da Van, tenham, né? Para essa aula aqui. Então, eu vou começar com a pergunta do Léo. Eu vou anotar aqui também. E eu quero que você, se você está assistindo essa aula, primeiro, me diga se você gostou, se você conseguiu aprender algo de útil. Mas, segundo, eu quero que você coloque aí nos comentários já as suas dúvidas para que eu possa responder. Eu quero responder dúvidas. Então, a primeira coisa aqui do Léo, que ele colocou ali, que é nível B2, consigo tirar uma nota avançada. Tá. A resposta é sim e não depende. Vamos lá. Léo. Primeira coisa, o que é uma nota avançada? Porque, para fins de CELPIT, avançado vai ser 9, 10, 11, 12. Beleza. Se é esse o número que você busca, o B2, ele atinge o avançado com certo... O avançado. O B2 atinge a nota 9, vou colocar 9 aqui, com certa tranquilidade. Tá? Eu tenho muitos alunos que se autodenominam B2 e conseguem tirar 9. Tem ali alunos da Turquia, que tem um inglês muito duro, alunos do Irã, que tem um inglês muito duro também, que conseguem tirar 9 e 10. Qual é a grande sacada? Eu não sei o que é B2 para você, né? Porque o problema... É bom esse termo, A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2, porque ajuda nós, professores de inglês, a termos uma visão geral de onde o aluno está. Mas muitas vezes o teste que você fez nem foi tão bom assim. Eu estou até desenvolvendo um teste, eu vou desenvolver um teste para ajudar a galera a se posicionar, porque às vezes o que é B2? Eu não sei qual teste você fez, às vezes é um teste de uma escola de inglês, às vezes você não é B2, entendeu? Então, às vezes você é C1, mas eles te colocaram de B2 porque para eles dava mais dinheiro, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com esses números. Então, assim, o que eu recomendo dizer para o aluno que quer tirar uma nota boa no CELP? Esquece esse B2, B1. Faz o seguinte, você vê filme em inglês com legenda em inglês? Pô, vejo, beleza. Você já consegue falar, arranhar? Consegue sair? Sai voz, sai fala. Você consegue falar, oi, ó, meu nome é Léo, eu faço isso, aquilo, eu gosto disso, aquilo, ontem eu fiz tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa. Se você domina presente, passado e futuro de uma forma básica, se você consegue se comunicar, mesmo que com erros gramaticais, mas sai uma resposta, sai uma fala, e você consegue entender e responder, você vai tirar uma nota boa no CELP. Dá para tirar 8, 9, 10 com este nível. Porque o resto vai ser entender com os mecanismos da prova, principalmente implementando esse tipo de técnica. Faz sentido? Então, a resposta para você, Léo, é sim, você consegue. Mas tem que já entender inglês, você não pode não estar entendendo inglês, você já tem que estar entendendo inglês. Quem não entende inglês, você é uma pessoa que fala assim, pô, eu não entendo nada de inglês, eu sou 0. Você não pode esperar tirar 9. Eu tenho um aluno que saiu do 0 e foi pro 7 em um mês. Mas assim, foi difícil, não é fácil. Tá? Então tenham isso em mente. Tenham isso em mente. Beleza? Que mais? Tem mais dúvidas aí? Se não, pode assumir aí, Thalita, não sei. Deixa eu stop sharing aqui. Quem quiser mandar dúvidas aí, manda ver. Se não, eu não tenho muito mais aqui. Queria agradecer pela participação. O pessoal está perguntando ainda, Mike, se você quiser falar um pouco do seu trabalho, das suas aulas, como funciona. Claro, perfeito. Lá na nossa mentoria, a gente tem uma mentoria chamada
CELP Express, é uma mentoria de 4 semanas, tá? Não, ela pode durar mais tempo, você pode estudar, inclusive, por tempo ilimitado com o nosso material de aula, mas a mentoria em si, as aulas que ocorrem bissemanais, ou seja, 2 vezes ao vivo, por semana. Você tem feedback de writing, feedback de speaking. Essa mentoria ela ocorre ao longo de 4 semanas. Você pode ter uma versão de 3 meses, mas assim, no geral, 4 semanas é o que a gente faz, porque o aluno entende tudo isso que eu ensinei para vocês aqui, multiplicado por 25 horas ali, e você vai aprender literalmente todos os pedacinhos da prova. Depois que termina essas aulas ao vivo, você continua com todo o material, para você continuar praticando com todos os nossos simulados de prova, e aí, uma hora, vai chegar o ponto que você vai estar pronto, a gente até ajuda o aluno a decidir quando é a hora de marcar a prova, e ele vai se embora. Né? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, porque a gente tem diferentes faixas de preço, não adianta eu trazer aqui, porque depende um pouco do que o aluno precisa. Tem preços mais altos, onde tem toda aula ao vivo, writing e speaking, correções de writing e speaking, mentorias mais avançadas, e tem também uma forma mais básica para o aluno que não precisa de tudo isso, né? Então, para vocês que querem saber mais, entrem em contato lá no meu Instagram. Eu acho que eu posso colocar aqui o Instagram Este meu teclado não está funcionando aqui, mas eu vou colocar aqui na tela, peraí, para vocês anotarem. Pode colocar aí, @itsteachermike. E coloquem CELPIP, mandem essa mensagem, mandem CELPIP no meu Instagram. Eu vou receber essa mensagem, pode ser que alguém da minha equipe responda, e a gente vai passar as informações para você. Fale que você veio da Van, então manda CELPIP, e aí logo em seguida já fala, vim aqui do webinário da Van, sou aluno da Van, porque daí a gente adiciona um bônus a mais para vocês. No geral, a gente tende a dar um bônus para quem entra com a gente, que é o nosso curso de gramática, um curso extra de gramática que a gente dá de graça para os nossos alunos da mentoria. Mas se você entrar com o CELP, eu vou te dar o curso de gramática, se você vier da Van, né? Vou te dar o meu curso de gramática para provas, mas eu vou te dar também o meu curso de redução de sotaque para provas. Por quê? O sotaque, ele não tira o seu score se o seu problema for só sotaque. Se o seu problema for só sotaque, indianos, pessoal, você sabe como é que indiano fala. Indiano tira a nota máxima, com aquele sotaque indiano, tá? Eu tenho alunos indiano com 10, 11, 12. E não tem como eu reduzir o sotaque do indiano. Por mais que eu queira falar, eles vão continuar falando do jeito deles. Mas o sotaque não reduz nota. O que reduz nota é a pronúncia. Só que o brasileiro tem um sotaque tão pesado que, por vezes, ele erra na pronúncia. Né? Vamos usar um exemplo aqui. Quem acha difícil falar world? Né? É difícil. É uma palavra chata. Girl. É uma palavra chata. Então, essa junção do RL é um problema. Você tem que ajustar. Qual é o outro problema do brasileiro? ED no final da frase, no final do verbo. A palavra lá é liked. Né? O verbo é like, colocou ED, vira passado, liked. O brasileiro fala liked. Né? Então, esse tipo de coisa também, eu falo sobre isso na minha aula de redução de sotaque. Então, eu vou adicionar para vocês isso junto com o meu curso de gramática, junto com a mentoria de CELPIP. Basta você entrar em contato no meu Instagram e mandar CELPIP, e aí manda em seguida já, vim do webinar, sou da lista de clientes da Van, que a gente dá isso a mais para você. Beleza? Muito obrigada. Valeu, Thalita, muito obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. Fiquem com Deus. Espero que todo mundo tenha gostado. Espero que vocês consigam scores excelentes na nota da prova de vocês, beleza? Obrigada. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.